Às vezes a pessoa pensa assim, a igreja está crescendo, então não precisa de revitalização. Não quer dizer isso. Uma igreja pode crescer por vários motivos, e Tiago falou sobre isso. Por exemplo, eu vi igrejas até aqui em Portugal que crescem porque manipula as pessoas. Então, domina as pessoas. Então, essa igreja precisa de revitalização. Então, o crescimento por si só não diz assim, está crescendo, então não precisa, não. Outra questão é, uma igreja pequena não quer dizer que precisa de revitalização. Porque uma igreja pequena, ela é pequena hoje, mas se ela é viva, o que é revitalizar? É trazer a presença de Jesus ao meio da igreja e do povo de Deus. Se Jesus estiver no meio do povo e o povo fizer o que o Tiago falou, na doutrina dos apóstolos, partir o pão junto, o que é isso? Comunhão, simplicidade. A igreja vai crescer, é natural. Não precisa... Claro, você é intencional no crescimento, no sentido, eu vou fazer minha parte, evangelizar, propagar o rei, pregar o evangelho. Isso é intencional, é a sua parte. Mas o crescimento quem dá é o Espírito Santo. É então, como um sintoma da vida, né? Ser um crescimento orgânico, vamos dizer assim. Vai acontecer. E é interessante sobre isso, sobre revitalizar e crescimento, igreja pequena ou não, porque tem muita gente que fica assim, você tem uma igreja pequena, então ela precisa crescer. Claro, mas se ela é saudável, se ela tem a presença de Jesus, ela vai crescer. Acabou. Agora, é interessante que lá na Croácia aconteceu um caso muito interessante. Um pastor foi para uma região e passou 15 anos pregando o evangelho e só tinha 15 pessoas na igreja. Chegou um novo pastor lá, com 6 meses, a igreja foi para quase 40 pessoas. E é interessante que nós estávamos fazendo uns eventos com pastores e a gente pediu para ele contar isso. E ele falou assim, eu não fiz nada diferente do que o outro pastor fez. Só chegou o tempo de Deus para que aquilo acontecesse. Então, nós temos que entender também que se a igreja for saudável, se a igreja for... a presença de Cristo estiver nela, vai também ter o tempo do crescimento, não é da hora para outra. E às vezes, essa ânsia do crescimento faz as pessoas entrarem por caminhos não bíblicos e não corretos. Então, por que a igreja precisa ser revitalizada? Toda a igreja, isso é padrão, seja pequena, seja grande, seja onde for, que a presença de Cristo dentro dela está a faltar, né? E isso se sente na sua membresia, porque isso, primeiro, parte do pastor e da liderança da igreja. Porque se o pastor e a liderança da igreja não estiver vivo em Cristo, não adianta fazer nada, porque é deles, é da liderança que vem para a igreja, o avivamento, assim, a visão e tal. Então, às vezes, por exemplo, vocês já passaram por isso mesmo, de você ouvir um pastor falar e você diz, meu Deus do céu, esse rapaz precisa de um ano sabático para poder se reanimar de novo e crer no poder do Espírito Santo. É ou não é? Então, eu já ouvi um rapaz mesmo falar da igreja e eu passei uma semana mal, porque... Imagine esse crente dessa igreja ouvindo tudo, toda semana um sermão dizendo é difícil, tudo está mal, a gente não cresce, a igreja não faz isso. Aí a pessoa vem ruim e volta pior. Então, assim, por que precisa revitalizar? Precisa porque tem que trazer a presença de Jesus ao meio dele. E quando Jesus está no meio da igreja, tem fé, tem amor, tem alegria, tem paz, seja ela grande, seja ela pequena, não importa. Você pode ter uma igreja de 10 crentes, olha. É interessante, eu fui no Rio de Janeiro numa igreja que eu acho que ela não tinha 30 metros quadrados, muito fim, é bem estreitinha, mas olha, o culto levou 3 horas de culto. Quando terminou o culto, a gente não queria sair de dentro da igreja. E eu disse assim, tinha 20 pessoas na igreja. Mas a presença de Cristo era tremenda. O pastor, homem de Deus, os crentes, todo mundo junto na mesma visão. 20 crentes. E essa igreja fininha, com 20 crentes, já tinha mandado 3 missionários para o mundo. Uau. Assim, é uma igreja viva ou não é?
Precisa de revitalização essa igreja? Não, ela tem vida, a presença de Cristo está no meio dela. Então, assim, em resumo, é trazer a presença de Cristo à liderança da igreja e à igreja.